Oi, oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, então vamos lá. Hoje a gente dá início à apostila caderno 2, tá? Esse caderno, como eu já tinha comentado com vocês, ele começa pelo sistema respiratório. Então hoje a gente começa o módulo 6, o módulo que chama O Ar Nosso de Cada Dia, tá? Então, para a gente começar aí o sistema respiratório, minha pergunta para vocês é: para que serve a respiração? Para que serve o sistema respiratório? Pararam já para pensar? Então é o seguinte, nosso sistema respiratório, ele é responsável pela captação de oxigênio e pela liberação de gás carbônico, que a gente também pode chamar de dióxido de carbono, tá? Então, gás carbônico e dióxido de carbono é a mesma coisa. Então, a função do sistema respiratório, ele precisa pegar o gás oxigênio, que está presente no ar atmosférico, fazer o que a gente chama de respiração celular e o resultado dessa respiração celular, um dos produtos da respiração celular é a produção de gás carbônico ou dióxido de carbono. Porém, esse gás carbônico não pode ficar no nosso corpo. Por quê? Porque ele, em altas concentrações ele se torna tóxico. E aí, o sistema respiratório também tem a função de eliminar esse gás carbônico do corpo, certo? Como que ele faz isso? Captação de oxigênio e liberação de gás carbônico por dois movimentos chamados inspiração e expiração. E esses movimentos vão acontecer por causa dos músculos presentes no sistema respiratório, tá? Então, diafragma, músculos intercostais, nós temos vários músculos que depois nós vamos ver certinho aí como que acontecem esses movimentos, certo? Então, a grande função da respiração é a obtenção de oxigênio e a liberação de gás carbônico no corpo. É fácil fazer isso? É um processo, tá? Lembrar que todos esses processos, tanto a digestão quanto a respiração, tudo demanda energia, tudo precisa de energia do corpo. Então, o que nós vamos começar a ver? Vimos a função do sistema respiratório, agora a gente vai ver a composição desse sistema respiratório, tá? Quais são os órgãos, quais são as estruturas que estão relacionadas nesse processo de obtenção de oxigênio e eliminação ou liberação de gás carbônico. Então, lá na página 240 da apostila, vocês têm o esqueminha aqui do desenho do sistema respiratório. Então, esse sistema respiratório, ele é composto pelo que a gente chama de vias aéreas e os pulmões, tá? Depois a gente fala certinho essa divisão. Porém, quais são as estruturas que formam o nosso sistema respiratório? Tudo começa pelo nariz, tá? Ou também chamado de cavidade nasal, depois falaremos dele. Do nariz, a gente vem para faringe que nós vimos já lá no sistema digestório. Por quê? Porque a faringe pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Então, a gente tem a faringe, aqui, esse pedaço, essa parte é a laringe, tá? Da laringe nós temos a traqueia se bifurca, se ramifica em dois, formando os brônquios. Percebam que o brônquio, ele já entra no pulmão, tá? Ele já penetra aqui no pulmão. Esses brônquios vão se ramificar várias vezes, formando o que a gente chama de bronquíolos. E dos bronquíolos, nas extremidades dos bronquíolos, nós teremos os alvéolos pulmonares, tá? Quem são os alvéolos? Essa estrutura que tá aqui, ó, aumentada, parece um cacho de uva. Então, aqui a gente tem um brônquio, os bronquíolos, então, vários bronquíolos. E aí, na ponta de cada bronquíolo, temos os alvéolos pulmonares, que são estruturas extremamente importantes na respiração, tá? No sistema respiratório, esses alvéolos vão ter um papel fundamental que daqui a pouco a gente vai ver, certinho? Então, vamos lá. Vamos começar pelo nariz, afinal, tudo começa por ele, tá? A captação do ar, o movimento de inspiração, que é colocar o ar para dentro do meu corpo, começa pelo nariz. Bom, nariz. O nariz, ele é formado por dois ductos, né? Dois canais e separado por uma cartilagem, que é o septo. Tá? Então, a gente tem o septo no meio do nariz, que é feito de cartilagem, e os dois tubos. Qual que é a função do nariz?
só fazer a inspiração? Não. Nariz, ele tem 3 funções principais durante o processo de respiração. Quais são elas? Filtragem do ar, tá? Então, a filtração, a umidificação desse ar e o aquecimento, certo? Então, vamos falar aí dessas 3 funções. Filtragem, umidificação e aquecimento do ar. Como que o nariz faz isso? Então, o nariz, ele tem algumas estruturas importantes nele, tá? Então, ele vai fazer o quê? Inspirar o ar. Nessa inspiração, ele está pegando os gases que fazem parte do ar, mas ele também está pegando poeira, ele pode estar pegando micro-organismos, ele pode estar absorvendo, colocando para dentro do corpo várias coisas que não é só o gás oxigênio que é o interesse. Então, o que nós temos no nosso nariz? Primeiro, nós temos vários pelinhos, tá? Na parte interna do nariz, nós temos vários pelos e são esses pelos que têm essa função de filtrar o ar, tá? Vai passar coisa? Pode passar ainda coisa? Ele não for suficiente para fazer a filtração? Pode. Porém, uma primeira filtragem acontece no nariz. Então, um micro-organismo, uma partícula de poeira, fica aí retida nesses pelos do nariz, certo? Então, os pelos, eles conseguem fazer aí uma das funções do nariz, que é a filtragem ou a filtração do ar. Beleza. Outra coisa que o nariz tem, ele produz muco, tá? Secreção. Esse muco é importantíssimo, que esse muco vai ter 2 papéis. O primeiro papel é umidificar o ar. Lembrar que quanto mais umidificado o ar ele tá, melhor é. Pensa assim, quando que é mais fácil a gente respirar? Quando a gente está num clima muito seco, que quase não chove, ou quando a gente tem um clima mais úmido, que choveu bastante. Sempre é mais fácil quando você tem uma umidade, tá? Esse ar consegue fluir, as substâncias conseguem ser pegas pela célula com mais facilidade quando você tem a água aí, ou seja, quando ele está umidificado. Então, uma das funções do muco é fazer essa umidificação. Qual que é a outra função do muco? Também grudar nesse muco partículas que não são interessantes para entrar no nosso corpo, tá? Porque, gente, se não fica retido, essas partículas, esses micro-organismos, eles entram, tá? Então, o muco, muitas vezes, também fica grudado nesse muco essas partículas estranhas ou partículas muito grandes que não devem entrar no nosso corpo. Então, a função do muco são 2. Umidificação do ar, que é muito importante para o processo de respiração ficar mais fácil, e a outra função é também grudar partículas que não são interessantes para que entre, para que fique lá na parte interna do nosso sistema respiratório, tá? Outra função do nariz, aquecimento do ar, tá? Ah, professora, mas é importante aquecer o ar? Gente, dependendo da época do ano, sim. Pensem principalmente em países que têm um clima muito frio, né? Que chega aí temperatura abaixo de 0 graus. Nosso corpo, a temperatura média é de 36 graus e meio. Imagina se entra um ar no nosso corpo aí menos 12, tá? Poderia provocar várias infecções nos nossos pulmões. Então, o nariz, ele também tem a função de fazer o aquecimento do ar. Claro que tudo depende da época do ano e como que está a temperatura, mas ele consegue fazer esse aquecimento para que não aconteça um choque térmico nos nossos pulmões, porque se esse ar entra muito frio e o nosso corpo está aí com 36,5, pode ser que haja um choque térmico e aí várias células pulmonares, várias células do nosso sistema respiratório poderiam morrer, certo? Então, 3 funções importantes no nariz: umidificação do ar, filtragem do ar pela presença de pelos, umidificação pela presença do muco e aquecimento desse ar, certo? Esse é o papel do nariz. Aí nós temos o quê? Então, o ar foi aqui inalado, certo? O oxigênio está entrando, passou pelo nariz. Nariz tem essas funções que eu acabei de explicar para vocês. Aí ele vai passar pela faringe. Então, faringe é apenas uma passagem, né? Uma estrutura de passagem.
Então, o ar passa aqui pela faringe. Lembrar que se estiver passando alimento junto, podemos engasgar. E lembrar que é na faringe que tem aquela estrutura que fecha o canal respiratório, que é a epiglote, quando a gente está se alimentando, né? E aí a gente vai ter aqui, essa estrutura é a laringe. Então, embaixo da faringe, nós temos a laringe, tá? Laringe, ela é feita de cartilagem também, assim como a traqueia, que a gente vai ver depois. A função da laringe, gente, a laringe então também é uma estrutura pequenininha, por onde vai servir de passagem, ela fica mais ou menos aqui nessa região, tá? E é uma estrutura onde vai passar o ar. E a importância da laringe é que aqui, nesse lugar, que estão as nossas cordas vocais. Cordas vocais que nós também chamamos de pregas vocais, tanto faz, tá? Ou pregas ou cordas vocais. Para que servem as cordas vocais? Produzir o som e emitir esse som. Então, na laringe estão as estruturas responsáveis pela produção e pela emissão de sons do nosso corpo. O que varia? Por que cada um tem um tipo de voz? Um tem uma voz mais fina, outro tem voz mais grossa. Depende da elasticidade dessa corda vocal, tá? E também depende, gente, da extensão dela, tá? Então, tem pessoas, deixa eu ver aqui se tem um escrito, não tem, mas tem pessoas que têm as cordas vocais mais extensas, né, mais compridas, e aí ela tem um tipo de voz. Tem pessoas que têm mais curtas, outro tipo de voz. Então, depende muito, o que depende é a extensão dessas cordas vocais e também a espessura, certo? Bom, o que mais que nós temos aqui? E claro que depende do sexo do indivíduo, né? Então, se você tem a produção de testosterona, que é no caso dos homens, uma grande produção de testosterona, eles têm uma voz mais grossa, então você tem vários fatores interferidos. Como que essa corda vocal ela age? Ela vibra, tá? Então, o ar passa, conforme o ar passa, ocorre uma vibração, e é essa vibração do ar passando que vai ter essa produção e emissão de sons, certo? Então, a grande importância da laringe é porque é o local onde estão presentes as nossas cordas vocais. Só falamos graças a isso. E é muito importante a hidratação, principalmente quando a gente usa muito a voz, quando você fala muito, ou um cantor, por exemplo, tem que hidratar essas cordas vocais, tá? Porque quando você usa muito, elas podem ir perdendo o som, causando a ronquidão, certo? Muito bem, vamos seguir. Então, eu expliquei para vocês que a faringe está aqui, tá? E aí a gente vai ter esse tubo aqui comprido, que é a nossa traqueia, tá? Traqueia depois vai se ramificar nos brônquios, esses brônquios já entram nos nossos pulmões, certo? Pulmão direito, pulmão esquerdo, temos 2 pulmões. A traqueia, que é esse tubo. Então, depois de passar pela laringe, esse ar vai para a traqueia. Vocês podem ver aqui, pelo desenho, que a traqueia, ela tem esses anéis, tá? Então, ela é toda dividida. A gente chama isso de anéis. Esses anéis, essas divisórias, são feitas de cartilagem, tá? Qual que é a função da cartilagem aí? É para que esse tubo não feche, porque se ele fechar, a pessoa morre asfixiada, tá? Então, as cartilagens na traqueia, não só na traqueia, tá? A laringe também tem cartilagem, os brônquios também tem cartilagem. A função dessa cartilagem é estar aí para evitar que ela se feche, que esse tubo se feche e, consequentemente, a pessoa falte ar para essa pessoa. Muito bem. Traqueia, passagem de ar, né? E aí na parte interna da traqueia, então se eu cortasse essa traqueia aqui ao meio, o que vocês veriam? O que vocês iriam ver? Pelos, tá? Cílios ou pelos, tanto faz. Aí vocês têm uma foto lá na página 242, tá? Então nas células vocês vão ver esses pequenos pelinhos que a gente chama de cílios, tá?
e esses cílios, esses pelos estão em movimento. Por que eles estão em movimento? Porque caso entre partículas, entre substâncias estranhas no nosso corpo que o nariz não conseguiu filtrar, tem lá a traqueia, tá? Então esses pelos, eles ficam movimentando. Se eles veem alguma coisa estranha, uma partícula muito grande, eles empurram para cima, tá? Fazendo o quê? Que essa pessoa tussa, ou então que essa pessoa crie uma secreção, que é o catarro, e aí essa pessoa vai expelir essa secreção junto com essas substâncias estranhas. Ou ela expele em forma de catarro, ou então ela engole, vai para o sistema digestório, né? Lembra que o sistema respiratório e o digestório se ligam por meio da faringe? Então, pode ser que essa substância volte para o sistema digestório e aí a gente engole e aí não tem problema nenhum, porque o suco gástrico, as enzimas vão quebrar aquela partícula, não vai contaminar. O importante é não chegar nos pulmões, porque se chegar no pulmão, como o pulmão é um órgão super vital, né, responsável por fazer a respiração, não pode chegar no pulmão, porque aí você pode ter infecções graves nesse pulmão, por causa da instalação desses micro-organismos ou de alguma substância prejudicial. Muito bem, então a traqueia, como estratégia, ela apresenta esses pelinhos aqui que vão fazer uma segunda filtragem, tá? E aí vale um alerta, aquelas pessoas que usam cigarros, né, que consomem cigarros por muito tempo, por muitos anos, ou com uma grande quantidade de cigarros por dia, elas vão perdendo o movimento desses cílios. Eles ficam lá, mas eles ficam parados. E quando eles não se movimentam, a substância, a partícula estranha, ela vai para o pulmão, ela atinge o pulmão. Tanto é que se você compara duas pessoas na mesma idade, um pulmão de quem não fuma com um pulmão de quem fuma, o pulmão de quem fuma ele é muito mais preto. Por quê? Porque como esses cílios perdem o movimento, tudo vai passando e tudo chega no pulmão, tá? Então, olha que curioso. As substâncias presentes no cigarro, elas vão paralisando o movimento desses cílios. E aí, não faz mais o papel de filtrar. E aí vai sendo acumulado lá nos pulmões dessa pessoa fumante. Então, esses cílios ele tem um papel muito importante na filtragem. Lembrar, gente, que tem muitas pessoas que respiram pela boca, né? A Pro é um exemplo. E aí elas perdem a filtragem do nariz, aquela primeira filtragem. Ou seja, esses cílios eles são muito importantes para garantir que seja filtrado em algum momento. Mesma coisa, o fumante que vai perdendo essa filtragem aqui na traqueia, eles vão filtrando só no nariz. Ou seja, passa muito mais substâncias, muitos mais resíduos, certo? Então, a traqueia, composta por anéis de cartilagem, essas cartilagens deixam esse tubo aberto para que o ar possa passar, né? O ar contendo gás oxigênio, e aí essa traqueia tem esses cílios que servem para filtragem desse ar. Tá? Do mesmo jeito lá que os pelos do nariz filtram o ar, os cílios da traqueia também fazem essa filtragem. Fez a filtragem, para onde o ar vai? Para os brônquios. Essa bifurcação aqui, lembrar que os brônquios já estão dentro dos pulmões, tá? O brônquio também é feito de cartilagem e ele é bem pequenininho, ele é bem curtinho. O ar passa por aqui, aí várias ramificações que são os bronquíolos, tá? Várias ramificações que são os bronquíolos. Nessa foto vocês conseguem até ver melhor, tá? Então tem a traqueia aqui, brônquios e as várias ramificações que são os bronquíolos. Esses bronquíolos, gente, mesma coisa, apenas passagem de ar. Qual que é a importância desses bronquíolos? Entregar o ar para pequenas bolsas que estão localizadas na base de cada bronquíolo, que nós chamamos de alvéolos, e os alvéolos aumentados estão aqui, tá? Então, na ponta de cada bronquíolo estão as estruturas que a gente chama de alvéolos pulmonares. Parece um cachinho de uva, são várias células que estão aqui, e essas células são importantíssimas, são quem de fato faz a respiração acontecer,
tá? Porque aqui acontece o quê? A troca de gases. O que acontece então? Oxigênio está chegando, oxigênio está chegando. O que o alvéolo pulmonar faz? Ele faz um processo que a gente chama de hematose. O que é a hematose? É a troca do gás oxigênio pelo gás carbônico. Então, o alvéolo entrega o oxigênio para o sangue, e o sangue vai ser encarregado de transportar e entregar para as células, e a célula devolve o gás carbônico para o sangue devolve o gás carbônico para o alvéolo, certo? Essa troca gasosa, entrega de oxigênio, recebimento de gás carbônico, a gente chama isso de hematose. Aonde acontece a hematose? Nos alvéolos pulmonares, tá? Daqui, então, alvéolo entregou o oxigênio para o sangue e recebeu do sangue o gás carbônico. Com isso, esse gás carbônico vai tomar o rumo contrário, tá? Vai para os bronquíolos, vai para os brônquios, vai para a traqueia, vai para a laringe, vai para a faringe, até fazermos a expiração. O que é expiração? Liberar o ar. Quando a gente libera o ar, a gente está liberando o gás carbônico, dióxido de carbono, CO2, tudo a mesma coisa, tá? Deu para entender por enquanto, gente? Eu ainda não vou entrar nos músculos da respiração e depois na outra aula a gente também fala sobre os pulmões, tá? Mas o pulmão é a estrutura que abriga os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Importância dos alvéolos, fazer a hematose. O que é hematose? Troca gasosa. Ela entrega o oxigênio e recebe o gás carbônico. Oxigênio que vai para o sangue e gás carbônico que vem do sangue. E aí as células vão usar. Belezinha, gente? O que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Então, as vias respiratórias, nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Na próxima aula, a gente retoma um pouquinho dos alvéolos para ver o que a célula faz com esse oxigênio e a gente fala dos pulmões e dos músculos, tá? Do movimento que acontece durante a inspiração e a expiração, beleza? Hoje, eu não vou passar a atividade da apostila porque vocês têm aí provas pela frente, né? Vocês estão fazendo simulado, na semana que vem vocês têm prova. Então, para não ficar muita coisa hoje sem atividades da apostila, beleza? Também não tem atividade do plural. Dá uma olhadinha lá, mas isso provavelmente não tenha, tá? Mas da apostila não tem com certeza. Beleza, gente? Beijo grande para vocês. Até a aula da semana que vem. Tchau, tchau.